sábado, na 22ª semana do tempo comum, dentro dos festejos da exaltação da Santa Cruz. E temos como a noite dedicada à Pastoral da Juventude, JC, JJN, Shalom, e temos como tema Jovens Evangelizados e a força vital da Igreja e da sociedade. E é verdade. Jovens evangelizados, conscientes de seus papéis aqui na sociedade, tornam a sociedade mais amável e mais digna de se conviver nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus nesta noite, e principalmente a carta de São Paulo aos Colossenses, nos chama acerca que é necessário que permanecemos inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastar da esperança. É uma palavra de encorajamento, de enriquecimento para a nossa fé, porque a fé é que nos dá fortaleza para caminhar nos dias em que estamos vivendo. E por isso que São Paulo chama a atenção da comunidade dos Colossenses, que fiquem firmes na fé, nos ensinamentos do Mestre, que é a maior riqueza de estarmos na presença do nosso Deus, que vos dá o Evangelho que ouviste, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É Paulo mostrando a importância da gente ter fé neste Cristo, no Cristo ressuscitado, que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar da escravidão e do pecado. Aí a leitura ainda vai dizer, começar no início: irmãos, vós que outroras eram estrangeiros e inimigos pelas manifestações manifestas nas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo. Então é na morte de Cristo que toda a humanidade se reconciliou com Deus, porque foi no preço da cruz, no seu sangue derramado, que Cristo redimiu. Por isso a comunidade dos Barreiros e a Igreja Católica tem certa devoção para a cruz, porque a cruz se torna para nós sinal de redenção, sinal de salvação, pois foi nela que Cristo derramou o seu sangue para nos salvar. Foi nela que Cristo pagou o preço da nossa salvação. Foi nela que Cristo nos redimiu e nos deu a salvação. E esta salvação está na palma da nossa mão. Basta nós agora, os cristãos de hoje, fazer por onde tomar posse desta salvação e não deixar a salvação que Cristo pagou o preço deixar passar. Basta a gente tomar posse. Como é que a gente toma posse da salvação? É seguindo os ensinamentos do Mestre, é fazer aquilo que Ele nos pede, né? E como o tema nos diz, jovens evangelizados. E o que são os jovens evangelizados? É os jovens que conhecem os ensinamentos do Mestre e traz os seus ensinamentos para a sua vida, para a sua caminhada de cristão. É o jovem dar testemunho do Cristo ressuscitado e anunciar a boa nova do Cristo. É ser luz no meio dos jovens. É anunciar o Cristo ressuscitado e que o seu testemunho ajude aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, venham também provar da salvação que é o próprio Cristo. É isso que somos chamados a vivenciar o Cristo na igreja e na sociedade. E acima de tudo, é vivenciar a nossa fé e ter a fé no Cristo que salva e nos liberta. O salmista ainda vai dizer: quem me protege e me ampara é o meu Deus. Gente, se a gente tivermos verdadeiramente a consciência de quem nos protege, de quem nos guarda, é o nosso Deus, a gente ia viver de uma vida totalmente diferente, sem medo daquilo que muitas das vezes o mundo nos oferece.
porque a gente tem um protetor além daquilo que está aí à nossa volta. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra da mazela do mundo. Mas será que eu tenho deixado Deus me proteger, Deus me guardar? Porque é fácil a gente entender e compreender que Deus nos protege, que Deus nos liberta. Mas eu estou fazendo por onde Deus me proteja? Estou lendo a Sagrada Escritura? Estou vivenciando a minha vida de oração? É preciso a gente também ajudar a Deus e deixar Deus nos ajudar. Estamos no mês de setembro, né? O mês de setembro é mês da Bíblia. Todos nós temos a Bíblia em casa. Será que a gente tira um tempo, principalmente os jovens, tira um tempo para ler a Sagrada Escritura, para meditar nos ensinamentos do Mestre? Isso também é evangelização. Quando a gente para ler a Sagrada Escritura, para fazer as nossas orações, é Deus que nos ampara e nos dá fortaleza. O Evangelho de hoje diz que Jesus estava passando em um dia de sábado, e vocês sabem que o sábado para os judeus era sagrado. E no dia de sábado não se podia fazer nada. E Jesus lá estava com os seus discípulos e apanharam o trigo para comer. E eles questionaram. E o que é que a gente entende sobre isso? E no final do Evangelho, Jesus vem nos dizer: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É Jesus nos mostrando que o amor e a misericórdia está muito acima da lei. E muitas das vezes a gente usa da lei para oprimir o outro. Mas a lei de Cristo é uma lei que liberta, é uma lei que acolhe e ampara a todos. E Ele vem nos mostrar que a lei é para estar a serviço da vida, a serviço do amor e o respeito ao próximo, né? E nos dias que a gente vive hoje, e principalmente nós cristãos católicos, muitas das vezes a gente não guarda e não dá tanta importância ao domingo. E muitas das vezes a gente não deixa o domingo para ir para a casa do Senhor fazer as nossas orações, para encontrar-se com Cristo na Eucaristia e na palavra, né? Mas Jesus nos chama a atenção disso. Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Aí Jesus vai mostrar que Davi entrou no templo e comeu dos pães que só os sacerdotes podiam comer. A lei de Deus é uma lei que liberta, é uma lei que cura, não é a lei que oprime e que mata, mas é a lei da igualdade, é a lei do amor ao próximo. É quando a gente vê o outro passando necessidade e dentro das nossas condições, mesmo sendo um dia de domingo, a gente ajudar ao outro a matar a fome. E ao mesmo tempo ir ao encontro do outro e levar uma palavra de conforto que ajuda ao outro a caminhar nos caminhos do Senhor. Esta é a lei que liberta, que cura e que salva. É a lei do amor. É a lei que Jesus veio pregar. E é preciso que a gente entenda e compreenda a lei do Mestre, o amor e o respeito ao pobre. E o tema ainda diz: jovens evangelizados é a força vital da igreja e da sociedade. É o jovem que é chamado a ser um outro Cristo, anunciando dentro da igreja e fora da igreja. É sendo luz lá fora, principalmente nos lugares mais diversos em que a juventude está presente. E quando somos chamados a ser cristãos, quando somos chamados a desenvolver qualquer trabalho em prol do reino de Deus, não precisa ter medo, pois se o Senhor chamou, Ele nos capacita e nos dá as ferramentas necessárias para trabalhar em prol do reino de Deus. Não é verdade? Não precisa ter medo. Se Deus nos chama,
Ele nos capacita. É aquilo que o salmista vai dizer, já nos disse. É o Senhor que nos ampara, é o Senhor que nos protege. É a misericórdia de Deus que age no meio de nós. E para concluir, celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz, a gente pode se questionar: por que celebrar a cruz, que foi o madeiro que trouxe a morte para o Salvador? Aí eu pergunto a cada um de nós: Cristo ficou na cruz? Não ficou. Ele morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados na cruz, derramou a sua última gota de sangue na cruz. Então, a cruz, que era para os romanos e para o povo daquela época sinal de maldição, para nós se tornou sinal de salvação, sinal de redenção, porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Foi através do madeiro que ele redimiu toda a humanidade. Mas ele não fica na cruz, e no terceiro dia ele ressuscita glorioso. Mas era preciso passar pela cruz, pelo sofrimento. E fica o exemplo para cada um de nós, que quando Jesus morre, quando Jesus é condenado, ele murmura? Não. Ele blasfema? Ele vai contra o seu Deus? Não. Aceita com obediência, porque tinha certeza que o seu sofrimento ia passar, como assim passou. E fica a lição para cada um de nós: sofrimentos, obstáculos, dificuldades a gente vai encontrar, mas se a gente se apega verdadeiramente com Cristo, as dificuldades e as provações iremos superar, porque temos um Deus que nos ama, que nos protege e que nos liberta e que nos acolhe, que não olha o nosso pecado e nos condena de imediato. Ele é misericórdia, Ele é amor, e a maior prova é que envia o seu Filho para morrer por cada um de nós, para nos salvar e para nos libertar. É a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. O Cristo que vem para nos libertar e nos salvar. E que a gente possa se animar nesta festa e reavivar e alimentar a nossa fé, pois Cristo está vivo, glorioso, presente no meio de cada um de nós e está na presença de Deus, nos protegendo e nos guardando. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.